Bom, eu sou o Carlos Piazza, ou pelo menos o que sobrou dele, porque todo dia a gente está se refazendo. Bom, eu hoje sou futurista certificado pelo Millennium Project, sou um futurista regenerativo, trabalhando com todas as grandes questões que a gente tem da vida humana, dos grandes 15 problemas globais, enxergando que, não, tecnologia não é centro, tecnologia é só um coadjuvante. Eu tenho tecnologia de um lado, eu tenho filosofia do outro, e é claro que as duas partes se equilibram. A minha história com tecnologia começou no ano exato de 1976, e quando eu fui fazer programação COBOL. Os mais velhos entenderão, porque tá louco, era programação em código, ainda com cartão perfurado. Eu era fascinado por essa coisa da gente ter computadores pensando pra gente. Claro que terminei toda a certificação já em 78, imagina, eu nasci em 60, tinha 16 anos, 18 anos, comecei a trabalhar com tecnologia, trabalhei na área de tecnologia, até que o marketing me sequestrou e eu trilhei uma vida inteira em marketing, em comunicação, até desabar há pelo menos cerca de 20 anos atrás, quando eu então me joguei completamente nos estudos de futuro. Bom, a relação com AI é engraçado porque as pessoas esquecem, porque elas sempre pensam que tudo isso que ela está vendo é uma coisa da modernidade. Gente, vamos combinar, a inteligência artificial existe há mais de 50 anos, até mais. Em 1950, quando Alan Turing começou a mexer com isso, ele foi o primeiro a perguntar: será que as máquinas pensam, podem pensar? Gente, isso foi em 1950. Não me venha dizer que a inteligência artificial está apontada para o futuro, que não está. Ela está sobre a gente há muito tempo e sempre foi um sonho ficcional criado pelos humanos, vide os Jetsons lá, né, já na década de 40. Bom, as limitações que nós temos hoje é justamente uma coisa que ninguém para pensar. Inteligência artificial é nada sem o seu principal combustível, que são os dados. As empresas, de uma maneira muito geral, não cuidam dos dados, não têm governança de dados, elas têm um bando de dados, não um banco de dados, como a gente já fala há muito tempo, e isso significa que talvez mais importante do que a inteligência artificial é ter uma governança de dados assim, balaço, e lembrar que você tem que dizer o que é informação para você, você tem que montar o caminho das pedras e, de preferência, passando caneta a marcar texto nas pedras dos caminhos, porque cada pessoa tem o seu próprio dado, cada pessoa tem sua própria inteligência, todo mundo perdido com fragmentação naquelas malditas, aquelas planilhas de Excel que não faz o menor sentido. A pessoa vai embora da empresa, leva os dados juntos, porque ela leva a inteligência dos dados juntos, e é claro que isso hoje é nervo exposto, é o ponto nevrálgico que a gente tem hoje, a política de dados que uma empresa pode ter. LGPD vem cobrir um pouquinho disso, porque também é um dificultômetro no meio do caminho, mas de qualquer outra maneira, a falta de governança dos dados faz com que o uso de inteligência artificial se torne absolutamente inócuo. Eu não tenho o principal combustível de inteligência artificial, que é, um superacelerador de simulação de dados, só que se eu não tenho os dados, eu não tenho o que hiperacelerar. Então, muita gente falando da tecnologia, esquecendo do combustível dela. Olha, o importante para a gente estar no topo, na corrida da AI, não é sair correndo como uma galinha de estrada, né? Já viram galinha correndo em estrada? Ela corre, se enfia embaixo do carro, o que não tem o menor sentido. Isso significa o quê? Que na corrida da AI, em primeiro lugar, eu deveria compreender primeiro o que ela é e o que ela não é. Tem muitas coisas que ela não é e que são muito mais importantes do que aquilo que ela poderia ser. Isso significa o quê? O brasileiro tem uma péssima, forma de conduzir tudo isso, porque brasileiro adora uma hype, e é claro que o hype cycle, que a gente fala da inteligência artificial, ela vai subindo na demanda, subindo, pá, cai no chão, no vale
da desilusão. Do ponto de vista de aplicação, talvez seja importante a gente ver o movimento primeiro, entender o que ela significa, para onde ela conseguir ter um platô de estabilidade, ali onde eu deveria estar trabalhando, né, as coisas em que AI poderá me propulsionar. Se a gente sai correndo, que nem uma galinha sem cabeça, né, correndo em torno do rabo, sem entender muito bem o que a gente está alimentando a hype. O brasileiro é extremamente sensível a duas coisas. Um troço que a gente chama FOMO, que é o tal do Fear of Missing Out. A gente tem um medo danado de ficar por fora, de ficar para trás, a gente não entende muito bem, a gente sai correndo atrás de conhecimento, o que tem um lado muito bom, tem um lado muito ruim também, porque a gente a adota muito prematuramente, sem ter uma visão muito clara das próprias tecnologias, a gente acaba então pisando em terrenos que não são muito férteis, né? Então, espera um pouquinho cair, porque para você não azedar no vale da desilusão, espera um pouquinho para as tecnologias chegarem no seu platô de estabilidade, para você poder então adquirir, usar, pesquisar. Até lá, tudo é demanda sobre um mundo não visível. Olha, AI, como a eletricidade, vai ser diluída, a gente vai usar tanto como a gente já usa hoje, sem sequer perceber. Quando você pensa que a eletricidade nasce ali, né? Logo ali, quando você ligou o botãozinho e está funcionando lá, e você já está assim com muitas coisas usando tudo isso como metaverso. A gente viu aquela pressão toda, olha, foi assunto do SXSW, tema central. Olha, no mesmo ano foi tudo pro chão, ninguém nem percebeu, porque do jeito que foi comunicada pelo Zuckerberg, era o paraíso da fuga da realidade humana. Então, dá um tempinho, como eu falei, para as tecnologias se assentarem um pouco. É claro que a gente está vendo na escala de futuros, não só prováveis, como também, de alguma maneira, previsíveis, que é a automação total de tudo. Lembrando que a gente vai poder ter um planeta administrado por tecnologias a bem da sociedade dos humanos. Claro que então a gente fala de duas coisas: da sociedade 5.0, que é o uso então de AI para a gente reconstruir tudo que a gente perdeu nesse planeta por causa do que aconteceu lá atrás, pós-guerra, pós-segunda grande guerra mundial, do capitalismo tardio, um capitalismo de excesso que exauriu esse planeta de recursos naturais. É claro que quando a gente chega no limite do limite do limite, com eventos climáticos absolutamente extremos e absolutamente, completamente fora da captura dos radares, a gente tem que começar a usar tecnologias a nosso tempo para a gente regenerar o planeta em prol das pessoas. Isso significa, então, uma AI regenerativa em prol da permanência dos humanos no planeta Terra. Se você está falando que isso pode ser muito esquisito, ficam aqui todas as lições, né, de Carl Sagan quando ele fotografou a Terra a partir de Saturno no ano de 81. Então, vivemos num pequeno, muito pequeno ponto pálido azul iluminado por um raio de sol. Somos absolutamente insignificantes perante o universo. Vamos, né, em vez de nos extinguir, vamos pelo menos nos tornar relevantes. Não, eu não tenho medo sobre a inteligência artificial, eu tenho medo da não regulação. Isso significa o quê? Que o darwinismo digital puxa a quarta onda, que é o meio político, regulatório, legal, numa necessidade brutal, porque inteligência artificial ajuda a transformar a anomia do mundo. Isso significa que a inteligência artificial também colabora muito para a falta de regramento no mundo, e eu não estou falando especificamente da regulação da AI. Você vê que pela escalada de simulação, porque as pessoas esquecem, elas estão ligadas hoje numa inteligência artificial que é considerada narrow. Narrow significa estreita. Ela é burra, se eu posso traduzir. Tem mais dois níveis, essa sim é extremamente perigosa, que é a IGI, que é
AGI é uma das coisas mais perigosas que a gente tem por causa do poder de simulação num tempo cada vez menor, até chegar na superinteligência artificial, que então as coisas sairiam absolutamente do controle. Eu acredito no poder de regulação porque, na realidade, tecnologias podem fazer muita coisa, mas tecnologias não querem nada, elas não deveriam querer nada. Portanto, eu considero que o foco central está no peso do ser humano para a utilização de ferramentas de AI a benefício próprio. Então, eu não posso ter medo de algo que venha a meu benefício, desde que eu pense brutalmente sobre regulação no meio político, regulatório, legal, que já passou da hora dos nossos legislativos globais começarem a se debruçar sobre as disparidades. A quantidade de cálculo que é feito, que chega a 200 petaflop hoje, que são 204 trilhões de cálculos por segundo, ela começa a pensar mais do que todos os cérebros juntos do planeta. Isso pode ser muito ruim? Muito ruim. Eu posso ter uma coibição desse tipo de cálculo? Deveria, mas deveria ter para outras coisas também? Sim, como por exemplo para você elucidar novas moléculas, então uma perenidade maior da vida humana, mas também prorrogar a vida por muito mais do que a gente biologicamente aguenta é uma piração humana que a tecnologia não deveria alimentar. Tudo que nasce morre. Então essas ideias que a gente tem, eu vou botar meu cérebro conectado então a um chip. Não, você não vai conseguir. Sistemas biológicos não conversam com sistemas digitais. Outra hype, um monte de mentira que surge no meio do caminho. Então eu tenho medo dos humanos que enxergam na tecnologia uma potencialidade que ela não entregará. Então, que mal tem em ser humano, tão simplesmente humano, viver e morrer, de acordo com o que o Freud sempre falou de alteridade e morte, está dentro do nosso ciclo. A própria tecnologia ou inteligência artificial não nos livrará disso. Então é bom que a gente comece também a se acostumar com a ideia de que tudo que nasce morre.